E hoje eu quero falar com você sobre o fim. Porque eu não sei se você entende isso, mas existe uma igreja do fim. Existe um povo do fim. Existem os remanescentes, onde a palavra fala para mim e para você que esses queimam por Jesus, esses amam a sua presença. Tem alguém comigo nessa noite? Eu preciso de pelo menos mais 2 pentecostais comigo aqui, irmão, em nome de Jesus. Existe uma igreja a qual Jesus irá buscar para o fim. Eu não sei você, mas eu quero saber que igreja é essa para que eu possa ser essa igreja. Eu quero dividir essa mensagem em 2 mensagens. Essa primeira vai ser a igreja do fim, e domingo eu quero pregar uma mensagem chamada O que Deus espera de nós. Então, se você já vai estar aí para o domingo, já se programa domingo, eu quero trazer a parte 2 dessa mensagem. Não só apenas para a igreja, mas para a nossa realidade, para aquilo que nós precisamos viver. Mas hoje eu senti muito do Espírito da gente compartilhar essa palavra. A igreja do fim, eu não sei você, mas eu quero muito saber sobre a igreja do fim. E quando a gente fala sobre a igreja do fim, a gente olha a primeira realidade que Jesus apresenta aos seus discípulos. Vamos ler de novo Marcos 13, a partir do verso 1, ele fala: quando estava saindo no templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de tudo que está prestes a acontecer. Irmão, eu não sei se você entende isso, mas de todas as coisas que Jesus poderia começar iniciando uma conversa, porque se Jesus dá uma notícia como essa, significa que as próximas palavras da explicação que ele vai dar são muito importantes, sim ou não? Não vou, acho que você não está entendendo. Eles falaram para ele assim: Jesus, nos fale quais são os sinais, nos mostre, nos fale qual será o tempo, quando essas coisas acontecerão. Logo, a primeira resposta que Jesus dará, provavelmente vai ser a resposta que eles estão esperando, e eu e você, nós estamos esperando. Eu não sei se você sabe, mas em Atos capítulo 2, a palavra fala que Jesus, sim, ele veio, morreu por nós, mas em Atos capítulo 2, depois que o Pentecostes acontece, a palavra fala que antes, um pouquinho, 10 dias antes do dia de Pentecostes, Jesus é levado aos céus, às alturas, e 2 anjos aparecem dizendo: da mesma maneira que vocês viram o Filho do Homem subir às alturas, ele descerá dentre as nuvens no céu, com poder, glória e autoridade. Jesus está voltando, irmão. Cara, eu preciso trazer essa mensagem para você. Como eu disse, a frase do pastor Costa Neto: a gente está falando muito daquilo que Jesus falou pouco, e a gente está falando pouco daquilo que Jesus falou muito. E uma das coisas que ele mais falou é: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. João Batista preparava o caminho, dizia: o reino dos céus está próximo, arrependam-se. A gente acabou de cantar essa canção que fala isso. João Batista, ao ver Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quando Jesus vai ser batizado por João, ele fala assim: não, ele fala assim: não, João, tem que ser assim, tem que ser assim. O reino dos céus está próximo. Hoje eu vim aqui para trazer para você, eu não vou dizer aqui instruções básicas, mas realidades claras daquilo que eu consigo enxergar, e eu tenho certeza que a palavra vai falar muito aos nossos corações sobre a igreja do fim. Quando a gente olha para essa primeira realidade, Jesus disse, verso 5, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado, que ninguém os engane. Irmão, a primeira realidade que eu quero trazer para você, a primeira verdade, primeiro ponto, chave, não sei como é que você chama, mas uma primeira característica da igreja do fim é que a igreja do fim não pode andar enganada. Glória a Deus, não tem um amém. Eu vou falar de novo para ver se você crê no que eu estou te falando. A igreja do fim não pode andar enganada. Porque quando nós somos enganados, e ele fala no verso 7, no verso 6, quando vocês escutarem a respeito disso, muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. A primeira realidade que Cristo deixa como instrução para a igreja é: não se engane. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se engane. Fala com fé, fala assim para ele: não se engane. É difícil hoje, no mundo, irmãos, vamos ser sinceros, é difícil nós confiarmos nas pessoas, de saber que se estamos sendo enganados ou não, se estamos fazendo um bom negócio,
se estamos comprando algo verdadeiro ou algo falsificado. Tem alguém aqui comigo aqui, irmão? É difícil, né? Às vezes chega um irmão, você que é aqui de Nova York, você vai entender o que eu estou te falando, aleluia. Você está ali na Quinta Avenida, você passa nas lojas original, quando chega ali perto da Times Square tem um negócio meio estranho, né? Será que é verdade? Será que não é? Procedência duvidosa? E você tem que tomar cuidado para não ser enganado. Jesus, a primeira realidade que ele fala: ei, cuidado para que vocês não sejam enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Ei, não, e enganarão a muitos. Sabe por que vai enganar a muitos? E aqui, irmão, eu preciso que você entenda essa realidade, porque quando nós falamos sobre esse engano, a gente consegue também ver, e Jesus fala isso na carta em Apocalipse. Jesus fala assim, é a carta de Jesus às igrejas. E quando a gente olha para Apocalipse capítulo 2, verso 18, o anjo da igreja em Tiatira escreve: eis o que diz o Filho de Deus, quem? Jesus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais do que no princípio. Olha que coisa maravilhosa. Mas ao confrontar essa igreja, e eu estou falando de uma das igrejas do fim, a palavra deixa muito bem claro para mim e para você, no verso 20: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Em outras versões ele fala, aquela que engana a minha igreja. Por muitos anos a gente falou, irmão, sobre essa realidade. Para você que chegou agora, novo convertido, pastor, quem que é Jezabel? Se você vai lá no livro de Reis, você consegue ver Jezabel era casada, se eu não me engano, com Acabe. E a realidade é a seguinte: ela entra no reino de Israel e ela muda toda a realidade, ela engana o povo, ela ilude, ela manipula o povo a deixar o Deus de Israel e a começar a adorar o Deus dos pagãos, onde ela cometia sacrifícios, aonde ela... Você já conhece essa história? Você lembra dessa história? Você lembra como isso acontece? Mas a palavra é muito clara dizer para nós que, resumindo a conversa, Jezabel é aquela que induzia o povo a viver uma vida longe dos princípios do Senhor e enganava eles, para que eles esquecessem da aliança que eles tinham com o seu Deus. E por muitos anos, irmão, eu não sei se você lembra disso, você, assim como eu, né? A gente já está há algum tempo aqui na igreja de Cristo, mas por muitos anos a gente ouviu essa expressão, o espírito de Jezabel, né? Você já ouviu isso alguma vez? Esse espírito de engano, de manipulação, pastor, de moralidade. Tá, a palavra até fala a respeito disso, mas hoje, se a gente olha para a realidade da igreja, eu percebo mais um espírito de Judas do que de Jezabel. Como assim, pastor, um espírito de Judas? Um jeito Judas de ser, é aquele que acha que é discípulo, mas não é. É aquele que acha que está vivendo a palavra, mas não está. É aquele que acha que é crente, mas não é. É aquele que, com as suas palavras, fala de vender perfume para pagar as necessidades dos pobres, mas ele é o primeiro a roubar a bolsa a qual entram as ofertas. Você está comigo nessa noite aqui, irmão? É aquele que acha. E Jesus ele fala assim, ei, cuidado, para que ninguém os engane. Cuidado. A pergunta que eu faço para mim e para você, será que nós estamos vivendo enganados? Com esse jeito Judas de ser, achando que é discípulo, mas não é. Achando que é ovelha, mas não é. Achando que está vivendo a palavra, mas não está. Aquele que vive uma falsa humildade, um falso evangelho, que é um falso discípulo. Jesus ele deixa muito bem claro para mim e para você, ei, cuidado, que ninguém os engane. Hoje tem muita gente enganando muita gente, gente. Vou falar, foi bem idiomático, mas vou repetir para você. Hoje tem muita gente enganando muita gente, gente. Falando o que acha, pregando um evangelho que pensa. Ei, não, Jesus ele fala assim, cuidado, para que ninguém os engane. Irmão, se você está esperando uma revelação de Deus, a qual Ele não deu ainda, então tem alguma coisa errada, porque aquilo que se pode conhecer de Deus, foi revelado através da sua criação. Romanos 1. Às vezes a gente está esperando um outro evangelho. Não, pastor, porque eu achei um evangelho bom agora. Esse aí não está muito legal, mas eu achei um bacana, que eu me enquadro melhor, né? Não preciso deixar muita coisa, eu consigo viver, né? Legal, faço o que eu quero.
A metodologia pode mudar, os princípios jamais. Os tempos e estações vão passar. A própria palavra fala, tudo passará, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Se você está vivendo um evangelho, irmão, que não está aqui dentro, foge dele. Cuidado, Jesus ele fala, ei, cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, em nome de Jesus, se você não vê um evangelho, se você não vive um evangelho que está baseado na compaixão, no amor, na misericórdia, na justiça, na santidade, na equidade, na fidelidade, no sacrifício. Como assim, pastor? Sim, irmão, tome a sua cruz e me siga. Não, mas o evangelho é de graça, não é, pastor? Claro que é de graça. De graça para nós. Custa tudo para Ele. Aceitar a Jesus é de graça. Viver uma vida com Ele custa tudo, irmão. Hoje eu falo com você sobre a igreja do fim. E uma das características da igreja do fim é que Jesus ele fala assim, cuidado. Cuidado para que ninguém os engane. Cuidado para que ninguém os engane. Não espere de Deus nada além do que Ele já não tenha revelado, irmão. Eu quero conhecer mais o Senhor. Quer? Comece a ler a palavra. Comece a buscar na palavra. Comece a dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, fala comigo, eu quero te conhecer mais. Mas para de ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer um que aparece. Irmão, eu vou falar de todo o meu coração. Estão vindo tempos difíceis. Glória a Deus, a gente não escuta um amém, é isso mesmo. Eu vou falar do próximo ponto, daqui a pouco você vai falar amém nisso. Estão vindo tempos difíceis, onde nem tudo na igreja vai ser um mar de rosas. Existem pessoas hoje vivendo perseguição dentro da igreja. Talvez nós aqui na América a gente não viva isso. Glória a Deus, aleluia. Não agora. Mas em vários lugares do planeta hoje, pessoas já estão sofrendo perseguição por causa do evangelho. Outros estão se levantando, pregando um outro evangelho. Ei, Jesus ele fala assim, cuidado, que ninguém os engane. Por isso eu declaro sobre mim e sobre a tua vida em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos. Que todo o engano, que toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Que todo o plano de Satanás seja revelado. Que o Senhor traga a luz. Que nós não possamos ser enganados. Eu declaro que você não vai ser enganado, a tua casa não vai ser enganada, você não vai viver um outro evangelho, você não vai ser levado por um lado ou por outro, por pessoas com intenção que nos levam para longe do coração do nosso Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus, a nossa casa guardada, a nossa mente guardada. Nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados em nome de Jesus. Você não vai ser enganado, irmão. Mas para que você não seja enganado, vou falar algo para você, conheça a palavra. Se você conhecer a palavra, irmão, ninguém te engana. Se você conhece isso aqui, ó, ninguém te engana. Irmão, eu não sei você, mas de vez em quando a gente está lá na internet, vocês escutam umas babuzeiras que você fala assim, nossa, como diz o mineirinho. Isso aqui, acho que não é a mesma Bíblia que a gente está lendo, não. Isso aqui não é o evangelho que Jesus pregou, não. Mas a atitude que a gente fala assim, como diz o nosso pastor André, você é crente não, hein? Cuidado, que ninguém os engane. Jesus ao dizer isso, ele continua dizendo, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Verso 7 diz para mim e para você, Marcos 13, 7, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Vou falar de novo para você. Irmão, quando você começar a ouvir de guerra, rumor de guerra, não sei se você está entendendo, mas é o que está rolando no mundo hoje, irmão. Né? O nosso presidente ganhou aí, já estão falando assim, vai ter guerra. Mas meu Deus, e agora? E ele fala, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas uma das características claras que Jesus ele fala, independente das coisas que estão acontecendo lá fora, é pandemia, é luta, é crise financeira, é guerra,
é fome, e ele continua dizendo, a gente vai ler daqui a pouco sobre isso, ele fala assim, ei, não tenham medo. Vou falar de novo para você, irmão, não tenha medo. Não tenha medo. 2 Timóteo 1, a palavra fala para mim e para você, fala de maneira clara, 2 Timóteo 1, 7 a 9, pois Deus, vamos ler juntos essa palavra em nome de Jesus, 1, 2, 3, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Verso 8, portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9, a palavra fala, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, nem em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Será que você pode celebrar essa palavra em nome de Jesus? O apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo, ei Timóteo, não tenha medo. Essa palavra serve para nós, para a igreja de Cristo, essa carta foi para a igreja. Timóteo, não tenha medo. Jesus fala, não tenham medo. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter aflição. Vai. Se eu falar para você que não vai, irmão, vou estar mentindo para você. Vai. Mas a promessa de Deus é, eu estarei convosco todos os dias. Ele não nos deu um espírito de covardia. Por isso eu declaro em nome de Jesus que todo medo da sua vida caia por terra em nome de Jesus. Que toda covardia, que todo medo de se expor, todo medo de levantar a bandeira do Evangelho e falar assim, ei, eu sirvo a um Deus vivo, ao Cristo, que morreu por mim, por os meus pecados, para que hoje eu pudesse ser perdoado e pudesse viver uma nova vida no Senhor. Por isso eu declaro em nome de Jesus, todo medo caia por terra, bata em retirada em nome de Jesus. Você não foi chamado para viver debaixo do medo, irmão. O Senhor te deu um espírito de ousadia. Ousadia. É o crente ousado. Olha para uns dois e fala assim, crente ousado. Tem que ser ousado, meu irmão. Ousado, ousadia. Lutas não vão nos amedrontar. A segunda realidade é essa. A igreja do fim não pode viver amedrontada. Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai. Mas não é para viver em medo. Apocalipse 2:8, a igreja de Esmirna, uma das igrejas do fim, a palavra fala, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus aí, os que diz que é crente, mas não é. Se dizem judeus e não são, no entanto, são sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim, Jesus fala, não tenha medo. Sabia que essa é uma das maiores expressões em relação de quantidade na palavra? Uma das maiores repetições dentro da palavra é essa, não tenha medo. 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 Se não fosse necessário, irmão, tantas vezes repetidas, com certeza não estaria lá. É porque o Senhor sabia que mesmo em lutas e dificuldades nós precisaríamos ouvir dele, não tenha medo. Está difícil, não tenha medo. Porta fechada, não tenha medo. Não consigo ver, não tenha medo. Estão me perseguindo, não tenha medo. Ele fala, eu conheço as blasfêmias que fazem contra você. Essa igreja de Esmirna, ele fala sobre perseguição, sobre lutas, dificuldades, tribulações, mas ele fala, ei, não tenha medo. Hoje eu falo com você sobre a igreja do fim, irmão. A gente está chegando no final do ano, talvez você chegou aqui, pastor, eu quero uma palavra para me botar lá em cima. Essa vai ser a palavra, em nome de Jesus. 2 pessoas, essa vai ser a palavra, em nome de Jesus. Deus vai te levar para cima mesmo, irmão. Mas a gente precisa chegar nesse final de ano. Volto a dizer, a gente precisa falar mais daquilo que Jesus falou muito. A gente fala pouco de muita coisa que Jesus falou muito. A gente precisa falar disso, sabe por quê? Porque tem muita gente lá fora falando muita coisa. Jesus, ele fala, cuidado para que vocês não sejam enganados. Ele fala assim, eu não chamei vocês para viver com medo.
O Espírito do Senhor nos dá ousadia para acessar realidades sobrenaturais, irmão. Hoje eu falo com você sobre a igreja do fim. A primeira realidade é essa. Qual que é a primeira? A igreja do fim não pode andar em engano. A segunda é que a igreja do fim não pode viver amedrontada. Terceira realidade, de maneira clara, e a gente consegue ver isso tanto na fala de Jesus aos seus discípulos, quanto Jesus falando às igrejas. A igreja do fim não tolera o pecado. Fala comigo, a igreja do fim não tolera o pecado. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando do pecador, e eu preciso deixar isso muito bem claro. Porque todos nós fomos alcançados pela graça. A palavra nos diz que o amor de Cristo nos alcançou quando ainda éramos inimigos de Deus. Por isso, irmão, a gente quer mesmo que entre por aquelas portas homossexuais, drogados, pessoas que precisam de restauração, pessoas que estão sem esperança, que querem tirar a sua vida, pessoas que não têm propósito, não têm destino. Esse é o nosso lugar. A gente vai amar o pecador, mas jamais nós vamos tolerar o pecado. Uma das maiores realidades que a gente consegue enxergar na palavra da igreja de Tiatira, a gente acabou de ler isso em Apocalipse 2, é que ela tolerava o espírito de Jezabel. Ela tolerava a imoralidade dentro da igreja, ela tolerava a falta de santidade. E a igreja, a gente consegue ver isso. A igreja de Pérgamo, ela tolerava os ensinos de Balaão, de comer do sacrifício, de viver imoralidade. A igreja de Éfeso tinha se esquecido do seu primeiro amor. Irmãos, a gente não pode tolerar o pecado. O pecado não pode ser normal dentro das nossas igrejas. Ah, não, pastor, mas sabe como é, né? Não, irmão, não sei como é. Porque o Senhor não nos chamou para viver como o mundo vive. Romanos 12, 2 vai falar para mim e para você: não vos conformeis com este século. Não se amoldem ao padrão deste século, mas transformai-vos. Em outras versões falam: transformem-se pela renovação da vossa mente. O Senhor não nos chamou para viver aos padrões do mundo. A igreja do fim, você está comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? A igreja do fim não tolera o pecado, porque ela não foi chamada para viver no pecado, ela foi chamada para viver em santidade. Ele fala: não se amoldem aos padrões deste século, deste mundo, mas transformai-vos. Existe uma transformação que só vem do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 15 a 16, 1 Pedro 1, 15 a 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama para viver em santidade. Igreja de Cristo dos últimos dias, igreja do fim. A igreja do fim, ela não é enganada. Ela não é enganada, porque ela vive com a verdade. Você está comigo, irmão? Quem vive com a verdade não troca a verdade pela mentira. A igreja do fim não é enganada. A igreja do fim não vive com medo. A igreja do fim não tolera o pecado. Essa igreja era maravilhosa, a igreja de Tiatira. Você consegue ver lá. A gente acabou de ler, deixa eu voltar lá no texto para você lembrar. Está aqui, ó, acabei de ler com você. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Irmão, de nada isso adianta se nós continuarmos vivendo no pecado. Fé, perseverança, amor. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Eu estou lendo com você Apocalipse 2, 18 a 25. No entanto, contra você tenho isso: você tolera imoralidade sexual. Você tolera o pecado dentro das suas igrejas. Irmão, a igreja do fim, com certeza, ela vai ser cobrada disso. Com certeza, pelo mundo, ela vai sofrer consequências, mas aqui dentro, a gente não vai tolerar o pecado. A gente vai amar o pecador sempre, porque Jesus, ele fala: ame o pecador, mas jamais o pecado.
O Senhor nos chamou para uma vida de santidade, uma vida de liberdade, uma vida onde nós escondemos a nossa vida no Senhor. Quem está comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Eu falo para você hoje da Igreja do Fim. A Igreja do Fim, ela não será enganada. Eu e você, nós não seremos enganados. A Igreja do Fim, ela não vive com medo. Nós não viveremos em medo, mas sim em ousadia. A Igreja do Fim não tolera o pecado porque ela não vive nele. Ela vive uma vida de santidade no Senhor. Eu declaro sobre você a santidade, que você seja santo, seus filhos sejam santos, que a santidade do Senhor invada a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, a sua igreja, que nós possamos ver a glória do Senhor pela santidade do Senhor. O que nos dá acesso, irmão, o que nos dá acesso à presença do Pai é a santidade que alcançamos em Jesus. Eu não sei se você sabe, mas no tabernáculo, no templo, antigamente tinha um sacerdote. Se ele não tivesse limpo o suficiente, santo o suficiente, ele não poderia entrar na presença. Nós só podemos entrar na presença porque o Senhor nos fez santo. Pastor, mas eu preciso mudar, mas eu preciso ser transformado. Glória a Deus, todos nós precisamos, irmãos. Mas nós vamos viver uma vida em santidade, buscando a glória do Senhor. Mostra-nos a tua face, Deus. Nos dê mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Hoje eu falo com você sobre a Igreja do Fim. A Igreja do Fim, ela não é enganada. A Igreja do Fim, ela não vive com medo. A Igreja do Fim, ela não vive em pecado. A Igreja do Fim, quem está comigo ainda aqui, dá um glória a Deus. A Igreja do Fim não pode perder o temor. Como assim, pastor? Eu não entendi. A gente não pode viver com medo, mas temor, o que é isso? Temor pelo aquilo que nós estamos fazendo. A Igreja do Fim, irmão, pode pregar, né? Pode. Romanos 12, 11, fala para mim e para você. Nunca falte o zelo. Nunca falte a vocês o zelo. Sabe o que é ter zelo, irmão? É entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para a glória do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor está colocando nas minhas e nas suas mãos, um dia nós vamos chegar diante da presença do Senhor e falar assim, está aqui, Deus. A igreja que o Senhor me deu para cuidar. As pessoas que o Senhor colocou debaixo da minha liderança. A minha casa que o Senhor me deu para pastorear. Os meus filhos, Senhor, está aqui, Jesus. Que nunca falte em nós o zelo, irmão. A Igreja do Fim, ela não perde o temor, porque ela entende que tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela faz, é para a glória do Senhor. Nós constantemente precisamos nos lembrar disso. Por que nós estamos fazendo? Por que você faz o que você faz dentro da igreja? Por que você faz o que você faz na sua casa? Por que você faz o que você faz no seu trabalho? Como é que você faz? A palavra fala, não façam as coisas para homens, façam todas as coisas como se fossem para Deus. Por que você faz? Como você faz e para quem você faz? Nós não podemos, a Igreja do Fim, irmão, não constrói igrejas baseadas em homens, mas apenas em um que é digno, que morreu pela igreja, o nome desse Jesus. Que nunca nos falte o zelo. Eu sempre falo para os nossos voluntários, nunca é mais um culto. Irmão, nunca é mais um culto. Quando você vem para cá, eu quero convidar você, a todas as vezes que você vier para essa igreja, irmão, entenda isso, nunca é mais um culto. A gente não está aqui para cumprir uma agenda, a gente não está aqui porque não tinha mais nada para fazer, nunca é mais um encontro, é sempre um encontro que pode mudar a vida de alguém, é um encontro onde o Senhor pode liberar uma palavra sobre a minha vida e mudar o meu destino, é onde o Senhor vai levantar ministérios, onde o Senhor vai restaurar famílias. Nunca é mais um culto, porque nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós temos que tratar com zelo, porque é precioso. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas Ele deu a noiva dEle para que nós possamos cuidar dela até que Ele venha. Que nunca nos falte o zelo. Paulo fala isso, Romanos 12, 11, a gente acabou de ler. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Irmão, vem aqui para a igreja, né, como diz a pastora de vocês, vamos enganar o Satanás hoje. Vamos confundir o Satanás hoje. É chegar aqui, irmão, com o coração fervendo. Eu quero servir.
eu quero tocar pessoas, eu quero orar por alguém. Deus, eu quero receber mais do Senhor. É você entrar por essas portas e falar assim: eu não vou sair daqui da mesma maneira como eu entrei. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra do céu. O Senhor tem algo para ser liberado sobre mim. Por isso, eu declaro em nome de Jesus que nós não seremos essa igreja que vive em apatia, que perde o zelo, que faz as coisas de qualquer maneira, mas nós viveremos um zelo santo pela casa de Deus. Irmão, tem um livro que eu estou lendo, que eu gosto muito, e o Bill Johnson, ele usa essa frase, e ele não fala quem é o autor da frase, mas eu vou repetir a frase. A frase diz o seguinte: 95% das coisas que nós fazemos hoje dentro da igreja, se o Espírito Santo não tivesse, a gente não sentiria a menor falta. Vou falar de novo. Se nós vivemos uma vida onde nós não somos guiados e dependemos completamente do Espírito Santo, irmão, vou falar para você, 95% daquilo que fazemos como instituição, se o Espírito Santo não tiver, provavelmente a gente não vai sentir falta. Mas essa não é a igreja que o Senhor chamou para ser. Mas uma igreja que é completamente apaixonada, dependente. Você está comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Por isso eu declaro que nós seremos essa igreja do fim, que não é enganada, que não vive com medo. Oh Jesus, eu creio nisso. Nós não seremos enganados. Não vamos viver em medo. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Eu declaro em nome de Jesus todo ambiente de medo. Pastor, eu tenho medo de me entregar, medo de viver, medo de experimentar realidades. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você vai perder todo o medo, irmão. Medo de frutificar, medo de assumir, medo de servir. Eu declaro que à medida que você se entregar, o céu descerá sobre você e você viverá realidades sobrenaturais. Nós seremos essa igreja que em nome de Jesus não será enganada, que não vive no medo, não tolera o pecado, mas que nunca se esquece do que aquilo que fazemos e temos é por causa do Senhor. Nós nunca vamos perder o temor. Irmão, se você perdeu o temor, irmão, vou falar uma coisa para você: você perdeu tudo. Que deixa de ser igreja, vira show gospel. Deixa de ser um culto onde acontece sacrifício e começa a ser entretenimento. O Senhor não nos chamou para ser um entretenimento. Eu vou falar de novo para você. Deus não nos chamou, irmão, para ser um entretenimento. Mais uma coisa na agenda, mais uma opção de um grupo de pessoas que não tem mais o que fazer, ou que eles acham que são caretas. Você não é um entretenimento. A igreja não é entretenimento. Ela é a noiva de Cristo. Hoje eu falo com você sobre a igreja do fim. Falo com você mais uma vez. O Senhor não nos chama para viver enganados. O Senhor não nos chama para viver em medo. O Senhor não nos chama para tolerar o pecado. O Senhor não nos chama para viver uma vida sem temor. Mas uma das coisas mais preciosas que a gente acabou de ler, no livro de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, verso 4 a 5, a palavra fala: no entanto, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no início. A igreja do fim não pode perder o amor, irmão. Não só o amor pelas pessoas. É engraçado porque em Marcos 12, 29 a 30, quando Jesus é questionado a respeito do maior mandamento, ele fala: o maior mandamento é esse: amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. O maior mandamento continua sendo esse: amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu irmão, o teu próximo, como a ti mesmo. Resposta de Jesus é a mesma dada em Deuteronômio 6,4, que fala: Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus, ele fala: cuidado, que ninguém os engane. Mas por fim ele fala assim: mantenham a chama de vocês acesa. Essa igreja que a gente acabou de ler, igreja de Éfeso, primeira igreja citada, ele fala assim: vocês são tão preciosos. Vocês, se você pega as características da igreja de Éfeso, eles não toleravam falsos ensinos. Eles começaram bem. Vamos lá.
Começaram bem, não, aqui no meio não. Aqui não tem falso profeta, aqui não tem falso ensino, aqui não tem nada disso. Começaram bem, você começa a ler o texto, tá lá, vai ler na sua casa, Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso só assim, ó, yeah, check, check, check. Mas no final, estava fazendo tudo isso sem amor no coração. Estava fazendo tudo isso sem amar a Deus, acima de todas as coisas. Para terminar, a palavra fala em João 14, João 14, 15 a 21. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro. Olha o Espírito Santo aqui, dá glória a Deus em nome de Jesus. Que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, aleluia, não os deixará órfãos, voltarei para vocês, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão naquele dia, compreenderão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Nós precisamos, irmãos. Hoje eu falo com você sobre a igreja dos últimos dias, a igreja do fim. Eu creio, irmão, a gente não tem data, não tem dia nem hora, eu já preguei sobre isso aqui várias vezes, mas hoje eu quero trazer para você as características dessa igreja do fim. É uma igreja que ela não é enganada, ela não vive em medo, ela não tolera o pecado, ela não perde o temor, e ela não perde o amor por Deus acima de todas as coisas. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.